Boa noite. Boa noite. O mercado financeiro na Argentina reage mal à vitória de um candidato de extrema-direita nas eleições primárias. Javier Milei promete acabar com o Banco Central e substituir o peso pelo dólar. O TRE de Roraima caça o mandato do governador Antônio Denário, do PP, por distribuir cestas básicas em ano eleitoral. Aumenta a proporção de trabalhadores brasileiros com 40 anos ou mais. Nossos repórteres mostram o que restou depois dos incêndios num dos destinos mais procurados do Havaí. Neymar assina contrato com o Al Hilal, clube da Arábia Saudita. O Jornal Nacional está começando. Os incêndios florestais que destruíram a principal cidade da ilha de Maui, no Havaí, mataram 99 pessoas e provocaram prejuízos equivalentes a 27 bilhões de reais. Os enviados especiais Carol Batzenbacher, Anderson Gásio e Sandra Coutinho conseguiram chegar hoje aos arredores de Lahaina. Eu não mais moro lá, porque queimou, entendeu? O que queimou? Queimou a cidade inteira de lá, onde eu morasse. Noah tem apenas 5 anos e já entendeu o que aconteceu com a família, que perdeu tudo no incêndio em Lahaina, na ilha de Maui. A mãe e a avó, de 70 anos, estavam sozinhas em casa quando tiveram que sair às pressas. E aí foi quando a gente se deparou com o fogo, assim, já enorme. Eu praticamente entrei no fogo, né? Presas no trânsito, fizeram como muitos moradores de Lahaina, se jogaram no mar para escapar do fogo. Quando viu que era uma questão de sobrevivência, Selma se perguntou: como se eu não sei nadar? Mas ela criou coragem. Eu tenho que enfrentar, eu também não tinha outra alternativa, eu tinha que enfrentar, ou era o mar ou era o fogo. Elas entraram e saíram do mar várias vezes durante as 12 horas que esperaram pelo resgate, que só chegou às 3 da manhã. Era importante que a gente tivesse molhado, porque as fagulhas caíam sobre a gente, na nossa roupa, na nossa cabeça. Com tanta gente precisando de ajuda, voluntários estão fazendo o que podem. Além das autoridades, só eles e os moradores têm acesso às áreas mais atingidas. Esse é o ponto mais próximo que a gente consegue chegar da cidade histórica de Lahaina, a mais atingida pelos incêndios da semana passada. A partir daquele bloqueio policial, só podem passar moradores com comprovante de residência. E mesmo assim, só podem ficar por lá algumas horas para avaliar o que sobrou da vida que eles deixaram para trás. Mais de 2.000 construções foram destruídas na região de Lahaina. 86% delas eram residenciais. A cidade, em ruínas, já contabiliza quase 6 bilhões de dólares em prejuízos, segundo o governo. As autoridades locais estão com dificuldade para identificar os corpos das vítimas. Até agora, só 2 dos quase foram reconhecidos. A NASA citou hoje os incêndios que devastaram o Havaí como um exemplo de tragédia causada pelas mudanças climáticas. Um estudo da Agência Espacial Americana mostrou que julho foi o mês mais quente desde o início da série histórica, em 1880. E afirmou que o recorde mostra uma tendência de aquecimento provocada principalmente pela emissão de gases do efeito estufa. O administrador da NASA, Bill Nelson, disse que estamos assistindo em tempo real às consequências das mudanças climáticas com os incêndios do Havaí. Dados da ciência que mãe e filha vivenciaram juntas. Depois de tudo que perderam, restou uma ligação ainda mais forte entre elas. A gente passou por um momento único, né? Mãe e filha, e ali ela com muito cuidado comigo. Muda, a relação muda, sei lá, é mais carinho, mais amor, mais proteção, mais tudo. Muito importante isso, né? Agora a gente, mais do que nunca, estamos juntas. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais simularam em laboratório os efeitos das mudanças climáticas na agricultura.
São 15 anos de pesquisa. O professor Geraldo e sua equipe da UFMG estudam o que pode acontecer nas lavouras daqui a uns 70 anos, se o aquecimento global mantiver o ritmo de hoje. Foi isso que reproduziram nestas cápsulas do tempo. Um ambiente mais quente e com mais gás carbônico. Primeiro, nas estufas, cultivaram soja, milho, alecrim do campo e alguns tipos de capim. Todos tiveram dificuldade para gerar novos frutos. Produzir menos significa que nós teremos problemas no fornecimento de alimento para a fauna e para os seres humanos. O último experimento foi com girassol. Os resultados de tão impactantes foram publicados nesta revista científica internacional. Para simular o que pode acontecer no ano de 2100 nas lavouras, a partir de previsões da ONU para o clima, os pesquisadores aumentaram a temperatura em 3 graus e dobraram a quantidade de dióxido de carbono. Depois de 3 meses, período natural de crescimento do girassol, o caule ficou mais grosso, a muda 30 centímetros mais baixa, a folha quase dobrou de tamanho e a cor mudou bastante. O polinizador, no caso, por exemplo, a abelha, ele vem atraído pela cor da flor. Então, mudando a cor do girassol, vai mudar então esse grupo de polinizadores que iria visitar o girassol e não vai mais visitar. A pesquisa mostra também que pode haver uma redução preocupante na quantidade de sementes de girassol. Hoje, de cada 10 sementinhas, 6 já costumam ser ocas. Se a previsão climática se confirmar, em 2100, em vez de 6, 9 não devem germinar. E isso pode provocar um grande desequilíbrio. Fazer faltar, por exemplo, comida para pássaro, óleo de girassol para cozinhar e para fazer biocombustível. A federação, que representa 700 mil produtores rurais em Minas, diz que o setor agropecuário tem estratégias para reduzir impactos que possam vir com as mudanças climáticas. A Embrapa já desenvolveu e continua desenvolvendo tecnologias no sentido de produzir tipos de plantas de interesse da agricultura que sejam resistentes, por exemplo, a veranicos, resistentes a temperaturas mais elevadas. Os nossos sistemas agropecuários têm pensado muito, tanto do ponto de vista de mitigação, redução das emissões de gases de efeito estufa, como também na pauta da adaptação. O pesquisador da UFMG faz o alerta. A questão de mudanças climáticas, ela precisa ser olhada com muito mais carinho, e tomar medidas agora, porque o futuro vai ser muito complicado. Passageiros enfrentaram muitos atrasos e cancelamentos de voos hoje no aeroporto Santos Dumont, no Rio, por causa do mau tempo. Entre 6h20 e 10 da manhã, o aeroporto só teve pousos por instrumentos e menos decolagens. A situação continuou difícil durante a tarde. Alguns voos foram transferidos para o Galeão, que funcionava normalmente. Até 7 da noite, o sobrecarregado aeroporto Santos Dumont teve 90 voos cancelados e 172 atrasados. A Eliana Marques vai contar pra gente como fica o tempo. Ou melhor, a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, boa noite. A Jaqueline vai contar pra gente como fica o tempo amanhã, não só no Rio, mas em todo o país. Boa noite. É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você também. Amanhã deve chover bem menos no Rio de Janeiro. Nada comparável à chuva de hoje. Em 24 horas, choveu quase 3 vezes a média do mês inteiro. Amanhã, a previsão é de 5 milímetros. A alta pressão que contribuiu para a formação das nuvens e temporais já vai se afastar mais. Porém, ainda deve provocar rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora do Rio Grande do Sul até Santa Catarina e no Rio de Janeiro, onde tem alerta da Marinha para ressaca, com ondas de 2,5 metros de altura. Pode chover de forma isolada de Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo, Minas Gerais até o Espírito Santo, do Rio Grande do Norte até a Bahia. No recôncavo baiano, a chuva deve ser mais forte. Previsão de pancadas de chuva também do Amazonas até o litoral do Maranhão. Em grande parte do país, o tempo fica firme e com umidade do ar baixa. Na área em amarelo, o índice pode ficar abaixo dos 30% e em laranja, abaixo dos 20%. É o caso de Cuiabá,
Teresina e Palmas, com máximas de 36 e 34 graus. No sul e no sudeste, os termômetros não devem subir tanto. Por exemplo, em São Paulo com 25, Rio 26, Porto Alegre 23 e Curitiba 21. No leste nordestino, as temperaturas não passam dos 30 graus e o calor permanece no centro-norte do país. Em Goiânia, Rio Branco e Manaus com 31 graus, Belém 33, também São Luís e Fortaleza, 32. E essa é a tendência para os próximos dias. Até o fim da semana, as máximas podem se aproximar dos 40 graus na área em vermelho em várias cidades. Só que na sexta-feira, uma frente fria vai virar o tempo de novo. Primeiro no sul e depois em parte do sudeste. As temperaturas devem despencar no fim de semana. Nas serras gaúcha e catarinense, os termômetros podem ficar abaixo de zero. Renata, Bonner. Obrigado, Jaqueline. Até amanhã. Isso aqui no Brasil, né? O vulcão Etna entrou em erupção ontem à noite lá na Itália. O aeroporto de Catânia, na Sicília, foi fechado temporariamente por causa das cinzas. A previsão é que reabra amanhã de manhã. O Etna é o vulcão mais alto e mais ativo da Europa. A seguir, aumenta a proporção de trabalhadores brasileiros com 40 anos ou mais. A vitória da extrema-direita nas primárias argentinas sacode o mercado financeiro. Aumentou o número de pessoas com 40 anos ou mais trabalhando no Brasil. Boa tarde, meu nome é Carminha. Eu te posso ajudá-la? Olha a Carminha aí, gente. Ela completa 85 anos este mês e atende o público de segunda a sexta na Companhia de Água e Esgoto do Rio. Carminha começou a trabalhar aos 22 anos e nunca pensou em parar, nem mesmo depois da aposentadoria. Eu caminho às 4h20, chego em casa às 5h30, tomo banho, mudo de roupa e venho para o trabalho de ônibus. Agora pergunte aí se eu já cheguei alguma vez atrasada. Não chego, eu chego no horário. Eu pego de 8 horas, chego 7h30, 7h15. Na agência onde ela trabalha, no bairro de Copacabana, no Rio, todos os atendentes têm mais de 50 anos. Uma decisão da companhia para aumentar a diversidade na empresa. Números do IBGE mostram que Carminha e seus colegas não estão sozinhos. De 2012 para 2023, a participação de pessoas com 40 anos ou mais na força de trabalho do país passou de 38,6% para 45,1%. Em números absolutos, são quase 11 milhões e meio a mais de trabalhadores nessa faixa etária. Por outro lado, a participação de pessoas entre 18 e 24 anos caiu de 17% para 14%. E no grupo entre 25 e 39 anos, redução de 40,5% para 38,8%. O economista Fernando de Holanda diz que programas de inclusão ajudam, mas afirma que esse movimento reflete principalmente o envelhecimento da nossa população, como mostrou o censo divulgado em junho. Tem mais gente com a faixa etária de 30, 40 anos do que tinha antes e menos jovem. Esse grupo aumentou, então é natural que ele aumente o peso dele no mercado de trabalho. No mundo dos negócios, as regras são ditadas pelo mercado. Não existe favor. Se é assim, quem sai ganhando com a contratação desses profissionais mais experientes? Quem entende do assunto diz que todo mundo. Os trabalhadores, os clientes, consumidores e as empresas. Os trabalhadores maduros podem trazer muita experiência, não só profissional, mas experiência de vida que eles têm, de pessoas que já passaram por diversas crises, que têm aquela calma para lidar com os problemas, porque sabe como é que é, ou seja, o jogo de cintura, o olho no olho, atenção para lidar com o cliente ou com o colega de trabalho. Mas o Morris deixa claro que ainda há muito que ser conquistado, porque o preconceito contra o profissional mais velho, o chamado etarismo, ainda é uma realidade. O que falta é um olhar estratégico, entendendo que se a população, ou seja, a força de trabalho e o público consumidor estão envelhecendo, é fundamental para o futuro da empresa ter essas pessoas dentro de casa, que isso de alguma forma vai precisar acontecer, né? Aos 53 anos, a Bianca acha que está na fase mais produtiva da vida profissional. Ela foi contratada há 20 dias para comandar uma rede de cafeterias. A cabeça não para. A gente tem a tecnologia hoje a nosso favor. Então, se você usar isso como um benefício de adquirir novos conhecimentos, você não só adquire, como tem uma condição de passar esses conhecimentos para outras pessoas. A gente hoje está
com todo o potencial que a gente tem de poder transmitir isso, né, para a geração que chega e fazer novas trocas. No Piauí, uma cidade tem chamado a atenção por causa do número de doutores. A caminhada em busca do conhecimento fez o Adaniel passar por 2 graduações, um mestrado e agora um doutorado. Uma meta no qual eu venho conseguindo realizar os meus objetivos. Ele vive em Bom Jesus, cidade de 29 mil habitantes, localizada no Cerrado Piauiense e uma potência na produção de grãos. Mas não é só o agronegócio que dá fama ao município. Bom Jesus é conhecida também como a Cidade dos Doutores. Atualmente, cerca de 150 pessoas que têm título de doutorado trabalham aqui em Bom Jesus. Isso significa um doutor para cada grupo de 200 habitantes. Essa concentração de profissionais capacitados é proporcionalmente mais alta que a média de todo o Brasil, que seria de um doutor para cada grupo de 900 pessoas. Isso significa que o município piauiense tem desempenho 4 vezes maior que a média nacional. Os primeiros graduados com título de doutorado começaram a chegar há quase 2 décadas. A maioria seguiu para dar aula tanto na Universidade Federal do Piauí como na estadual. Eu vejo que nós somos um campus em ascensão. Então, a nossa universidade, ela cresce a cada dia, o que abre espaço para que mais doutores venham para cá e somem conosco. Agora, a universidade se prepara para colocar no mercado os primeiros doutores formados aqui. 35 alunos estão concluindo um dos 2 cursos de doutorado oferecidos, ambos voltados para o agronegócio. Profissionais bem formados, com bons currículos, que hoje nos ajudam a formar esses profissionais que aí estão atuando no mercado de trabalho local. A cidade conta também com escritórios de multinacionais que têm atraído doutores para pesquisas de campo. Pelo menos 30 pessoas com título de doutorado estão trabalhando em fazendas da região e que este ano estão colhendo uma safra recorde de quase 7 milhões de toneladas de grãos. Então, o potencial aqui para a nossa área é muito grande. Foi uma das coisas que me fez escolher optar por aqui e também a receptividade que foi muito grande. Natural de Bom Jesus, Gasparino concluiu seus estudos em outros estados. Ele foi um dos primeiros a ter o título e logo que concluiu, decidiu voltar para casa e dividir o conhecimento que aprendeu lá fora. Saber que eu estou contribuindo para o desenvolvimento da região e da nossa cidade. Me sinto muito orgulhoso. Por 4-3, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou o mandato do governador Antônio Denário, do PP, e determinou multa de aproximadamente R$105 mil. Denário foi acusado de crime eleitoral por distribuir cestas básicas na campanha à reeleição no ano passado. Ele permanece no cargo até a análise do recurso no Tribunal Superior Eleitoral. Em nota, Denário afirmou que está com a consciência tranquila e que as ações tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa. O caso das joias recebidas pelo então presidente Jair Bolsonaro trouxe à tona uma questão de natureza ética que envolve o conceito de patrimônio público e da própria República. O relógio destruído por vândalos no dia 8 de janeiro no Palácio do Planalto foi presente da corte francesa a Dom João VI. Naquela época, ficava a critério do imperador doar ou não as relíquias recebidas como presentes para instituições ou museus. Esse entendimento foi mudando com a passagem da monarquia para a república e com a evolução da sociedade. O Brasil hoje é uma república. O que quer dizer isso? Que as coisas públicas são coisas de todos, não são dos governantes. O chefe de Estado brasileiro, quando presenteia, não está presenteando ele a título individual. Ele está levando um presente mandado pelo povo brasileiro, comprado com dinheiro do povo brasileiro. E se ele recebe um agradecimento, um presente em agradecimento ao povo brasileiro, este presente é de quem? É do povo brasileiro, não é de quem está recebendo, porque quem recebe é mero portador, que vai entregá-lo naturalmente ao acervo do povo, que está nas mãos da União Federal nesse caso.
A partir de 1991, leis, resoluções e decisões da Justiça foram criando regras sobre o tratamento que deve ser dado a documentos de acervo e a presentes trocados por autoridades, servidores públicos e, especialmente, o presidente da República. Essas regras existem por um motivo muito claro: evitar que presentes caros sejam usados para corromper e favorecer interesses. Se o presidente da República pudesse receber bens de altíssimo valor só pelo fato de ele exercer um cargo público, nós estaremos permitindo que ele se aproveitasse do cargo que ele recebeu para representar o povo, para cuidar dos interesses públicos, mas que ele se aproveitasse disso para benefício pessoal. Pela lei, os presentes recebidos pelo presidente da República ou integrantes do governo durante viagens e compromissos oficiais devem ser registrados no acervo da presidência como de interesse público e incorporados ao patrimônio cultural brasileiro. A lei estabelece como exceções itens consumíveis como frutas típicas ou bebidas e os considerados de uso personalíssimo como roupas e perfumes. Até 2016, era comum uma interpretação de que presentes trocados fora das cerimônias oficiais poderiam ser incorporados ao acervo privado dos presidentes. Mas o Tribunal de Contas da União botou um ponto final nesse entendimento, ao decidir que todos os presentes recebidos, em cerimônia oficial ou não, devem ficar em acervo da União e não podem ir para o patrimônio particular do presidente após o fim do mandato. Foi em função desse entendimento que Lula precisou devolver vários presentes que recebeu nos 2 primeiros mandatos, de 2003 até 2010. E a ex-presidente Dilma Rousseff fez o mesmo, com itens que estavam declarados em seus acervos privados. Em março deste ano, depois da revelação de que o então presidente Bolsonaro não tinha declarado o recebimento de presentes valiosos, o TCU reiterou que itens de uso pessoal de alto valor devem ser registrados como patrimônio da presidência. Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar a venda ilegal de presentes de luxo dados a Bolsonaro em missões oficiais. Segundo a PF, objetos foram levados para o exterior em aviões da FAB, num esquema que teria rendido R$1 milhão. Essa especialista em cerimonial explica que todos os envolvidos em viagens e visitas oficiais precisam estar atentos. O que o cerimonial pode fazer, bem como outros assessores, como assessores parlamentares, etc., é conhecer, isso nós temos a obrigação, de conhecer a lei e informar. Esse tipo de presente precisa ser declarado. O mercado financeiro argentino começou a semana em ebulição. Foi uma reação à vitória de um candidato de extrema-direita nas eleições primárias de ontem. Javier Milei surpreendeu. Foi o candidato mais votado, com 30% da preferência dos eleitores. Aos 52 anos, o economista ultraliberal concorre à eleição presidencial pela coalizão A Liberdade Avança, de extrema-direita. É o líder do Partido Libertário, fundado há 5 anos, e sempre se posicionou como um antipolítico. Milei começou a vida política em 2021, quando foi eleito deputado. Ontem, no discurso depois da confirmação da liderança nas primárias, o candidato atacou os adversários e disse que foi construída uma alternativa competitiva que vai dar um fim à classe política parasitária e ladra da Argentina. Milei promete dolarizar a economia e, nas palavras dele, dinamitar o Banco Central. Ele também propõe que a saúde e a educação não sejam mais gratuitas. O sistema previdenciário passaria a ser totalmente privado. E entre as propostas mais polêmicas está a de legalizar a venda de órgãos. Na véspera das primárias, apoiadores dele picharam placas que homenageiam as vítimas da última ditadura militar argentina. Mais de 30 mil pessoas foram assassinadas.
De 1976 a 1983. As primárias na Argentina têm basicamente duas funções: definir o candidato de coalizões que lancem mais de um nome e estabelecer uma linha de corte. Só vão participar do primeiro turno, em outubro, as coalizões que conquistaram no mínimo 1,5% dos votos ontem. No caso das duas principais coalizões do país, havia disputas internas e as primárias definiram os candidatos. A Juntos por el Cambio, de centro-direita, foi a segunda mais votada, com 28% dos votos. Patrícia Bullrich, ex-ministra de Segurança do governo Maurício Macri, venceu a disputa. El compañero Sergio! Em terceiro lugar, com 27%, ficou a coalizão peronista de centro-esquerda, União por la Pátria, do atual governo. O ministro da Economia, Sérgio Massa, foi confirmado como candidato da situação. A Argentina enfrenta uma grave crise econômica que se aprofundou nos últimos 2 governos. O cenário atual é de um país com inflação superior a 100% ao ano, déficit fiscal, dívida com o FMI e poucos dólares nas reservas internacionais. O voto em Milei foi justificado como um voto de protesto, que expressa o descontentamento dos eleitores com os partidos políticos tradicionais. Mas o mercado não reagiu bem ao resultado das primárias. A cotação do dólar disparou, subiu 22%. As ações de empresas argentinas em Wall Street despencaram 18%. Os títulos soberanos da dívida externa caíram 12%. O Banco Central elevou a taxa básica de juros de 97% a 118% ao ano, o patamar mais alto em 20 anos. Aqui no Brasil, nesta segunda-feira, o principal índice da Bolsa de Valores fechou em baixa de 1,06%, a 10ª queda seguida. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 4,96. Em junho, o índice de atividade econômica do Banco Central foi 0,63%. Em maio, o IBCBR tinha indicado um encolhimento da economia. O índice acumulado no segundo trimestre mostrou menos vigor do que o dos primeiros 3 meses do ano. A imprensa equatoriana anunciou agora há pouco que um dos dirigentes do partido Revolução Cidadã, Pedro Briones, foi assassinado à tarde. Briones morava numa província na fronteira com a Colômbia. O partido dele é o mesmo do ex-presidente Rafael Correa. Há menos de uma semana, o candidato à presidência, Fernando Villavicencio, foi morto na saída de um comício em Quito, a capital do país. 6 suspeitos estão presos. No dia seguinte, o carro de uma candidata à Assembleia Nacional foi atingido por tiros. Após o crime de hoje, a candidata à presidência pelo Revolução Cidadã, o partido de Briones, Luísa Gonçalves, fez um apelo e disse que o Estado está tomado pelas máfias. O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, ainda não se pronunciou. As eleições presidenciais no Equador estão marcadas para o dia 20 de agosto. A seguir, demitidos os policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Valdo Santos, em Sergipe. Cachorros ajudam crianças vítimas de violência doméstica. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a demissão dos 3 policiais rodoviários federais acusados de Genivaldo de Jesus Santos, em Sergipe, em maio do ano passado, ao prendê-lo num camburão com gás lacrimogênio. William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento estão presos preventivamente. O julgamento deles por tortura e homicídio triplamente qualificado não tem data. Uma mulher de 27 anos morreu por uma bala perdida numa avenida de Ribeirão Preto, São Paulo. Imagens das câmeras de segurança mostram um motociclista atirando contra 2 pessoas em outra moto. Um dos disparos atingiu Júlia Ferraz, que caminhava um pouco mais à frente. Ela morreu no local. O atirador, o policial militar Maicon de Oliveira dos Santos, disse que estava reagindo a uma tentativa de assalto e foi preso hoje à tarde. O
Uma iniciativa inédita está usando cães no acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. A Tila, essa dálmata de 2 anos, chega para mais um dia de trabalho no Fórum de Londrina, no norte do Paraná. Ela é um cão de assistência judiciária. A criança pode fazer um carinho, oferecer um petisco. Em geral, também ocupam esse espaço para brincar, deitar no chão, interagir da forma mais livre que eles quiserem. Neste momento de interação com os animais, os psicólogos do Tribunal de Justiça não tocam no assunto da violência que trouxe a criança ao fórum. Os profissionais apenas incentivam o contato e as brincadeiras. Eles perceberam que o cão ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade, e a criança consegue chegar mais tranquila na audiência. Teve uma criança acolhida que tinha passado por diversas situações de vulnerabilidade e ela conseguiu relatar toda a vida para o cachorro, contando a história dela, o que ela já passou, como para formar um vínculo até com ele. E o cão, acho que quem tem animal, eu tenho também, a gente sabe do quanto ele traz, que ele humaniza, que ele nos despe, né, nos tira essas formalidades, e talvez seja essa a grande virada de chave do projeto. Cães de assistência jurídica são usados há bastante tempo nos Estados Unidos. Mas a Tila e o Belo, esse cachorro da raça Bernese, são os primeiros do Brasil com essa função. O projeto é do Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais. O IBETA treina os cães dentro do fórum. Tem sido assim fantástico poder contribuir e mostrar realmente o quanto um animal, né, através da interação pessoa-animal, pode auxiliar essas crianças que tanto necessitam. A psicóloga judiciária leu uma carta que foi escrita por uma menina vítima de vários tipos de violência. A destinatária foi a Tila. Querida Tila, eu achei você muito linda e inteligente. E espero que você ajude muitas crianças e adolescentes assim como eu, que passaram por momentos ruins. Mas com você tudo ficou mais leve e calmo, com amor. Já é possível enxergar, né, resultados concretos e resultados que são as crianças nos dizendo: com eles é melhor, com eles fica mais fácil. Um exame fundamental na detectação de câncer de colo do útero se tornou símbolo da desigualdade social no Brasil. É uma palavra que deveria fazer parte do vocabulário de todas as mulheres. Mas a realidade brasileira não é essa. Desse papo, não sei o que, eu nunca ouvi falar. Não sei o que é isso, nunca me falaram sobre isso. O Papa Nicolau é um exame preventivo ginecológico indicado para o rastreio do câncer do colo do útero. Mas um levantamento da Fundação do Câncer, baseado na Pesquisa Nacional de Saúde, mostra que 6,1% das mulheres entre 25 e 64 anos nunca fizeram esse exame. 12,6% das brasileiras nessa faixa etária estão há mais de 3 anos sem realizar o teste. A recomendação médica é que os 2 primeiros preventivos sejam feitos em 2 anos consecutivos. Em caso de resultado normal, o teste pode passar a ser feito a cada 3 anos. Segundo a pesquisa, a situação social afeta diretamente o acesso ao exame. Entre as mulheres que nunca fizeram o Papa Nicolau, a maior parte tem renda de até um salário mínimo e baixa escolaridade. São, na maioria, mulheres jovens entre 25 e 34 anos e negras. Aos 52 anos, Luciana nunca fez o exame Papa Nicolau. Nunca procurei saber o que é isso, porque tá ruim, né? Pai não pôde fazer o exame, tá ruim. Vive tanta fila aí, não tem mais número ou falta o ginecologista. De todos os tipos de câncer, o do colo do útero é a 3ª causa de morte entre as mulheres brasileiras. Essa é uma doença que pode ser curada se detectada precocemente. É aquela questão da cadeia de vários elos. Se a gente, o primeiro elo é colher o exame, o segundo é pegar o resultado, o terceiro é, se o exame foi positivo, fazer o diagnóstico, e se o diagnóstico for positivo, fazer o tratamento. Se um desses elos parte a corrente, a gente não vai conseguir a prevenção, que é o nosso objetivo. Sandra descobriu um câncer em 2020, aos 32 anos, depois de fazer um preventivo.
Hoje, livre da doença e podendo acompanhar o crescimento da filha, ela sabe muito bem o valor de poder ter acesso ao cuidado com a saúde. Através desse primeiro exame, eu tive tempo de me cuidar. Eu queria participar do aniversário de 5 anos dela. Foi isso que eu pedi, que eu estivesse bem, viva, com saúde no aniversário de 5 anos dela. Júlia tá com quanto? 6 anos. Acho que você conseguiu. Consegui. A seguir, Espanha e Suécia disputam uma vaga na final da Copa Feminina. Neymar acerta transferência para a Arábia Saudita. Neymar vai deixar o futebol francês e se transferir para o Al Hilal, da Arábia Saudita. Neymar vai receber cerca de 1,7 bilhão de reais pelos 2 anos de contrato com o Al Hilal. Nesta segunda, o atacante brasileiro realizou exames médicos em Paris e em seguida assinou o novo vínculo. A contratação vai ser oficializada amanhã e a apresentação deve acontecer ainda nesta semana em Riad, na Arábia Saudita. Essa é a terceira mudança de clube na carreira do jogador de 31 anos. Em 2013, ele foi vendido do Santos para o Barcelona por 86 milhões de euros, o equivalente a 223 milhões de reais na cotação da época. 4 anos depois, em 2017, o Paris Saint-Germain pagou 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona, 822 milhões de reais. Essa continua sendo até hoje a maior transação da história do futebol mundial. Dessa vez o valor foi menor, mas também expressivo. A negociação entre Al Hilal e o PSG pode chegar a 100 milhões de euros, o equivalente atualmente a cerca de 541 milhões de reais. É a maior compra já feita por um clube de fora da Europa. Neymar tinha 2 objetivos quando aceitou jogar pelo Paris Saint-Germain: se tornar o melhor jogador do mundo e ajudar o clube a conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez. Mas 6 anos depois, nada disso aconteceu e a passagem dele aqui pela França vai ficar marcada mais pelos problemas do que pelo futebol. Apesar de ter conquistado 13 títulos e de ter feito 118 gols, Neymar não atuou em 101 partidas do PSG por causa de lesões. Elas foram os maiores obstáculos durante a passagem por Paris, o que colaborou para que a relação com a diretoria e principalmente com a torcida do clube se deteriorasse ao longo do tempo. Além de não trazer os resultados esportivos esperados, o altíssimo investimento feito pelo PSG no brasileiro ao longo destes 6 anos não foi recuperado. Mas se você pegar a calculadora e puxar quanto que os clubes arrecadam com televisão, patrocínio, bilheteria, tirar esse custo absurdo com salários, não é uma conta que se fecha, de fato é um ralo de dinheiro. Mas o equilíbrio financeiro não é o objetivo deste modelo de negócio. Alguns dos valores exorbitantes de contratações e salários que fazem parte da carreira do Neymar vêm de ditaduras do Oriente Médio que utilizam o futebol para tentar mudar a percepção do mundo sobre os seus países. Em 2011, o PSG foi comprado por um fundo de investimentos do Catar e o Al Hilal é um dos 4 clubes sauditas que neste ano começaram a receber dinheiro do governo da Arábia Saudita. A gente faz essa conta de futebol, né, a parte esportiva, a parte financeira, a gente sempre tem que lembrar desse fator político que é muito maior e que explica esses investimentos que são megalomaníacos. Contratações caríssimas fazem parte da história recente do futebol, mas com modelos diferentes. Em 2009, por exemplo, o Corinthians contou com a ajuda de patrocinadores para contratar o atacante Ronaldo. É o mesmo caso do Grêmio, que neste ano trouxe o uruguaio Luis Suárez. Neymar agora faz parte de uma lista que já tem jogadores como o português Cristiano Ronaldo e o francês Karim Benzema. Craques que aceitaram fazer parte de um projeto da Arábia Saudita que vai muito além do futebol. Amanhã, as seleções da Espanha e da Suécia vão disputar uma vaga na final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Elas chegaram e foram ficando, bem à vontade. 6º jogo seguido da seleção espanhola na Nova Zelândia nessa Copa. O time já mostrou à torcida local o que faz de melhor: toque de bola e gols. São 15 de um dos ataques mais eficientes do Mundial. Mas nenhum foi da Alexia Putellas, melhor jogadora do mundo nas 2 últimas temporadas. Só que o Jorge Vilda disse que está feliz com o que ela tem jogado. Admitiu o cuidado com ela por causa da lesão num dos joelhos 10 meses atrás, mas citou uma evolução positiva. O treinador da Espanha acha que a Alexia está pronta para tudo.
Titular em apenas 2 dos 5 jogos da Espanha na Copa, Alexia abriu espaço para outras estrelas do time brilharem. A Redondo, a Bonmatí e a Jenny Hermoso, cada uma delas com 3 gols no Mundial. As jogadoras da Espanha se aproveitam muito do entrosamento que tem nos clubes, especialmente no Barcelona, potência do futebol feminino mundial. 9 delas atuam lá. Mas contra a Suécia, serão 10 jogadoras do Barcelona em campo. A atacante sueca Fridolina Rolfo disse que a Espanha é uma equipe que quer ter a bola e quando não tem, quer recuperá-la muito rapidamente, como o Barcelona, onde ela joga. Por isso, as suecas devem ser precisas na defesa e compactas. Mesmo com uma informante privilegiada, a Suécia não deve mudar o jeito de jogar. No ataque, o time depende do jogo aéreo, tanto que a zagueira Amanda Ilestedt virou artilheira da equipe na Copa com 4 gols. A goleira Musovic, com 2 sofridos no Mundial, é outro destaque. As espanholas também trouxeram uma espiã. A Jenny Hermoso disse que, apesar do frio, teve a sorte de começar a carreira num clube da Suécia e entender o espírito das suecas. Vibrante como o das espanholas, ainda mais com uma vaga para a final da Copa em jogo. A Globo vai transmitir Suécia e Espanha amanhã, a partir de 15 para as 5 da manhã, hora de Brasília. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Palmeiras e Cruzeiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida. As principais e últimas informações da equipe do Palmeiras e também as últimas notícias da equipe do Cruzeiro. O Palmeiras, que vem de derrota na última rodada para o Fluminense e saiu do G4, joga hoje em casa e vem em busca dos 3 pontos para voltar ao G4 e até assumir a vice-liderança do campeonato. Já o Cruzeiro, há 4 jogos sem vencer, precisa vencer hoje para poder fugir de perto da zona de rebaixamento. Então, se você é torcedor do Palmeiras ou torcedor do Cruzeiro, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos e comente aí embaixo o seu palpite, porque o Palmeiras recebe o Cruzeiro nesta segunda-feira, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras chega com moral, após mais uma classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, depois de eliminar o Atlético Mineiro. Agora, Abel Ferreira e seu time voltam sua atenção ao Campeonato Brasileiro, de onde o Verdão vem de uma derrota fora de casa para o Fluminense. O time tem 31 pontos e atualmente é o 5º colocado. Já o Cruzeiro faz melhor campanha como visitante do que como mandante nesse primeiro turno. Entretanto, o time tenta voltar a vencer. Já são 4 jogos sem vitória. A equipe soma 24 pontos e é a 12ª colocada. Pelo lado do Palmeiras, com 4 dias de preparação, Abel Ferreira tem todos os jogadores à disposição. É possível que o treinador faça 1 ou 2 alterações na equipe, que só voltará a entrar em campo no sábado. Zé Rafael, por exemplo, não atuou 100% fisicamente na última semana. Richard Rios costuma ser a opção para fazer dupla com o Gabriel Menino. Então a provável escalação do Palmeiras hoje deve ter o Everton, Murilo, Gustavo Gomes, Piquerez e Mike, Gabriel Menino, Zé Rafael, Rafael Veiga, John, Arthur e Rony. Já pelo lado do Cruzeiro, o Cruzeiro tem 4 retornos. Os suspensos Pepa, Rafael Cabral e Wesley voltam a estar disponível. Quem também passa a estar à disposição é o atacante Bruno Rodrigues, fora dos 2 últimos jogos, após sofrer um trauma no ombro esquerdo e passar por um trabalho de equilíbrio e força. A tendência é que ele retorne ao time, formando um ataque com mais mobilidade com Arthur Gomes e Wesley, mas Rafael Papagaio também é opção para esta vaga. Portanto, a provável escalação do Cruzeiro deve ter o Rafael Cabral, Luciano Castan, Neres, Marlon, William, Matheus Jussa, Machado, Lucas Silva, Arthur Gomes, Wesley e Bruno Rodrigues. O jogo vai ser apitado pelo Wagner do Nascimento Magalhães, com o assistente número 1, Thiago Henrique Neto Correia Farinha, o assistente número 2, Luiz Cláudio Regazzoni, o quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, e no VAR, o Rodolfo Toschi Marques. Hoje o Palmeiras é o 5º colocado, 18 jogos, 31 pontos, campanha de 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, marcou 33 gols, sofreu 17 e tem um saldo positivo de 16 gols. Já o Cruzeiro, 18 jogos, 24 pontos,
6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, marcou 19 gols, sofreu 15 e tem um saldo positivo de 4 gols. Como a gente já disse, o Palmeiras vem de derrota para o Fluminense fora de casa na última rodada, 2-1 para o Fluminense. Já o Cruzeiro vem de empate em casa com o Botafogo em 0-0. Aí na próxima rodada o Palmeiras joga fora de casa e vai enfrentar a equipe do Cuiabá, e o Cruzeiro em casa vai receber a equipe do Corinthians. Esses 2 jogos vão ser válidos pela 20ª rodada. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.